Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Não podemos acreditar que já faz mais de 20 anos desde que te conhecemos na telona, Neo. Matrix foi um filme impressionante e tornou-se um ícone cultural. Descobrir os segredos de Matrix impactou várias gerações. E é incrível o quanto de trabalho foi feito nesses filmes. Seria preciso assistir novamente 1 milhão de vezes para encontrar todos os detalhes e mensagens escondidas. Você não precisa decidir entre uma pílula vermelha e uma azul para descobrir os detalhes que perdeu na trilogia The Matrix. Você sabia que há um pequeno detalhe que confirma o destino de Neo? Continue assistindo as 15 coisas que você perdeu. Mas já vou te avisando, este vídeo contém grandes spoilers. You will know which door. Hurry, Neo. Sabemos que empresas de produção como Marvel e Disney colocam muitas mensagens escondidas em suas obras, mas The Matrix é um dos primeiros filmes de grande sucesso a ter uma tonelada de mensagens escondidas. Uma delas é onde Neo mora no primeiro filme. $2,000. Hold on. Esta é uma referência direta a uma peça de literatura sobre outro sistema político, 1984, de George Orwell, que fala sobre um homem que começa a questionar seu governo. O protagonista é colocado na sala 101, que é a sala onde as pessoas são submetidas a seus piores pesadelos. É o número de quarto perfeito para o Neo. You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? All the time. Os filmes de Matrix apresentam muitos efeitos, mas há também muitas cenas que foram filmadas à moda antiga. Uma dessas cenas é no primeiro filme em que vemos a mulher de vestido vermelho. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? Neo está aprendendo como a Matrix funciona e existem sósias em todas as partes. Esses sósias eram todos figurantes da cena e não foram adicionados por computação gráfica. Em vez disso, eles contrataram um monte de gêmeos idênticos. Esse é um elenco bastante diferente. Every single man or woman who has stood their ground, everyone who has fought an agent has died. Uma das cenas mais épicas dos 3 filmes foi chamada de The Burly Bro. Em Matrix Reloaded, Neo tem que lutar contra várias cópias do agente Smith. Todos os Smith continuam procurando por ele, e parece haver uma quantidade ilimitada. Você pode pensar que essa cena teve uma tonelada de efeitos especiais, mas, na verdade, eles contrataram um monte de dublês e figurantes que se pareciam com Hugo Weaving. Somehow he's found a way to copy himself. Quase toda a luta é real. Tudo que a equipe de efeitos especiais fez foi mexer no rosto dos Smiths figurantes. Custou uma fortuna e levou 27 dias. If I were you, I would hope that we don't meet again. Na trilogia Matrix, a maior parte da Terra foi destruída, mas ainda existem 2 locais no planeta, Zion e Machine City. O próprio Neo chega à superfície da Terra no filme final. Como parece um futuro pós-apocalíptico, é difícil dizer exatamente onde esses lugares são. Can you see it? 3 lines. Power lines. Em The Animatrix, foi revelado o nome verdadeiro de Machine City como Zero One e estaria localizado em uma futura Arábia Saudita. Também é provável, com base nas distâncias, que Zion também esteja no Oriente Médio. Existe algum simbolismo aí. As primeiras civilizações humanas foram no Oriente Médio, e nos filmes de Matrix, o final da civilização também está lá. Welcome to the desert of the real. Os fãs de histórias em quadrinhos hardcore devem ter notado que Matrix era familiar. Os filmes foram inspirados por uma série de quadrinhos chamada Os Invisíveis. Fazia parte da DC Comics e foram escritos por Grant Morrison. Os quadrinhos são sobre alienígenas interdimensionais que escravizaram a raça humana. Alguns heróis desonestos descobrem isso. O protagonista é um escolhido, assim como Neo. Ele até tem um mentor que se assemelha bastante a Morfeu. É interessante que o trabalho de Grant Morrison tenha inspirado esses grandes filmes. Portanto, desejamos que Os Invisíveis tenham um pouco mais de reconhecimento. You move like they do. I've never seen anyone move that fast.
Matrix começa com Neo questionando o mundo ao seu redor. Ele questiona tudo, e por boas razões. Ele é um hacker que começa a descobrir que o mundo não faz sentido. Mas você já pensou quantas perguntas ele fez? Bem, a internet descobriu isso. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Neo toma a pílula vermelha e liberta sua mente cerca de 45 minutos no primeiro filme. E nesse período, Neo tem 80 falas, e 44 delas são perguntas. Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Neo? Continue assistindo para descobrir. I thought it wasn't real. Your mind makes it real. Na guerra entre humanos e máquinas, as máquinas começam a aproveitar a energia bioelétrica da raça humana. Eles vencem a guerra e usam a maioria dos humanos como fonte de energia. In order to change a human being into this. Mantendo-os vivos em cubas gigantes de líquido. Seus cérebros se ligam a uma realidade simulada. Basicamente, as máquinas transformaram humanos em baterias gigantes. Quando Neo conhece a tripulação de Trinity, Switch o chama de Copper-Top. Esse insulto acidental ficou na cabeça das pessoas. Ele se referia a uma bateria com uma tampa de cobre, ou seja, estava basicamente chamando Neo de pilha. I don't believe it. It's not possible. É sempre um risco lançar personagens para uma franquia de filmes. Às vezes, os atores, principalmente os mais velhos, morrem antes do filme final. Se for um personagem importante, o diretor geralmente escolherá um novo ator. A Oracle foi interpretada por Gloria Foster nos 2 primeiros filmes. Sua performance foi incrível. Seems like every time we meet, I got nothing but bad news. Infelizmente, ela faleceu antes do 3º filme. Ela havia conseguido filmar todas as cenas antes de morrer, mas nunca viu The Matrix Reloaded. Em The Matrix Revolutions, a Oracle foi interpretada por Mary Ellis. Mary fez um trabalho tão bom ao assumir esse papel que é fácil ignorar a mudança. Well, now, ain't this a surprise? Este próximo detalhe é fácil de passar batido. A cena do interrogatório entre o agente Smith e Neo tem várias mensagens escondidas. Por exemplo, os monitores são os mesmos na sala do arquiteto, mas uma das mensagens tem a ver com a mãe de Neo. Smith lê um arquivo sobre a vida de Thomas Anderson. One Life, you're Thomas A. Anderson, program writer. Lembre-se, este é o nome que Neo recebeu em Matrix. Se você olhar atentamente para os papéis, verá que ele menciona o nome da mãe de Thomas. O nome dela, de acordo com os arquivos da Matrix, é Michelle Magai. O verdadeiro Magai era o diretor artístico do filme. Foi uma grande homenagem ao seu belo trabalho. I know it. He's the one. Na década de 1960, houve um programa de TV chamado O Prisioneiro. O ex-agente secreto é sequestrado e colocado em uma vila misteriosa, e ele tem que tentar descobrir a verdade. A trilogia Matrix tem várias pistas de O Prisioneiro. Em uma cena do primeiro filme, ele passa por uma tela de TV. A TV está mostrando um episódio de O Prisioneiro. Neo é um anagrama para One. Ele recebeu o nome de um número, assim como o personagem do show clássico. Ele acabou de se chamar número 6. Quando Neo conhece o arquiteto, ele descobre que é a 6ª repetição do The One. which case this is the 6th version. Essa é outra dica para o número 6 do O Prisioneiro. Or no one knows. Você precisa ter um ouvido musical para entender esse próximo detalhe. Tecnicamente, os temas de abertura são a mesma música, mas cada filme tem uma partitura tocada em uma tecla diferente. A partitura do primeiro filme é reproduzida na tecla E, e a cada filme sobe um semitom. Simboliza a crescente intensidade do conflito entre as máquinas e os humanos. O gênio por trás disso chama-se John Davis. Ele também ajustou a música quando seres humanos ou máquinas eram o foco principal. Apostamos que a maioria das pessoas não percebeu todo esse requinte musical. We're trying, sir. There's no response. A trilogia Matrix é preenchida com uma tonelada de referências bíblicas. Por exemplo, o navio Nabucodonosor recebeu o nome de um rei do Antigo Testamento. Mas existem 2 referências muito sutis a versículos bíblicos. Em Matrix Reloaded, a placa do agente Smith diz IS-5416. Essa referência é Isaías 54:16, que fala sobre um destruidor criado para causar estragos. Isso soa como Smith. O Keymaker fala sobre a necessidade de derrubar 27 blocos de poder. Not 1, 27.
27 blocks? Isso dará a Neo 314 segundos para fazer o que ele precisa fazer. Uma referência ao 27º livro do Novo Testamento, versículo 3:14. O versículo fala sobre testemunhar a fonte da criação. Nos filmes, isso significa o arquiteto. The machine mainframe. Além das referências bíblicas, os filmes contêm elementos mitológicos. Existe um navio Zion chamado The Hammer, que é, na verdade, Mjolnir, o martelo de Thor. A batalha final entre Smith e Neo é chamada Neldamenrang. É uma referência a uma palavra alemã para Ragnarok. Na mitologia nórdica, essa batalha final destrói os deuses, mas preserva a humanidade. Os deuses sabem que não vão sobreviver, assim como Neo sabe que ele precisa ser assimilado por Smith. Existem também elementos mitológicos gregos. A história em si é semelhante ao mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses. Morfeu era o deus do sono e dos sonhos. No filme, Morfeu tem um papel exatamente oposto. Ele acorda as pessoas. Is it really so hard to believe? Em The Matrix Revolutions, Neo acorda em uma estação de trem chamada Mobile Avenue. Este é o link entre Matrix e a Cidade das Máquinas. Ele está preso entre esses dois lugares. Mobile é um nome significativo. É um anagrama para limbo. Nas crenças católicas, o limbo é um lugar de espera entre o céu e a terra. Se você der um passo adiante, ele terá ainda mais significado. Keanu Reeves é disléxico, o que geralmente leva as pessoas a reorganizar as letras. Se Neo também for disléxico, ele também pode ter interpretado um mau sinal. I don't even know where here is. Neo se sacrifica para salvar a humanidade. Ele permite que Smith o ajuste, mas seu destino não era exatamente claro. Seth pergunta a Oracle. Will we ever see him again? A Oracle diz que não sabe. I suspect so. Someday. Mas acredita que sim. No entanto, há outra pista na cena. O banco em que Oracle se senta diz, em memória a Thomas Anderson. Este era o nome humano de Neo dentro da Matrix. A maioria dos fãs que notaram acha que essa é uma maneira dos diretores dizerem que Neo se foi. Mas outros fãs estão convencidos de que o final não é tão direto quanto parece ser. Qual o verdadeiro destino de Neo? Deixe-nos saber na seção de comentários. Obrigada por assistir ao Se Liga. Clique no botão de inscrição para nunca perder outro vídeo e não esqueça de nos dar um like. Vejo vocês na próxima!